Boa noite, irmãos. Que a graça desse Deus maravilhoso esteja presente em cada vida, em cada coração. Amém? O pastor Anderson, nesse momento ele está lá no Chile, no trabalho missionário. Mas e você? Já passou na sua cabeça de você ser um missionário? Trabalhar como missionário? Trabalhar como missionária? É um desafio. Eu quero pensar nesse desafio junto com a igreja, né? Quarta-feira, no culto de oração, a irmã Fátima, ela dizia na mensagem que no mesmo texto Deus fala de maneiras diferentes em circunstâncias diferentes, e trouxe para a gente uma mensagem gostosa, profunda, e aquela mensagem penetrante. Eu estava pensando, irmã Fátima, na preparação da mensagem de hoje sobre a sua palavra, né? E o texto que o Senhor me deu é o texto que a gente já vem utilizando. Isaías capítulo 6, verso 8, verso de 1 a 8. As verdades, irmãos, do texto bíblico, as verdades da palavra de Deus, elas nunca se esgotam. Em cada momento, em cada situação, em cada circunstância, elas vão falando conosco de maneiras diferentes, em situações diferentes, e também nos fortalecendo de maneira diferente. Essa é a razão pela qual nós precisamos ter um momento diário de leitura da palavra de Deus, né? No ano, a irmã Iracema, conhecida de muitos irmãos, ela e a irmã Marlene leram a Bíblia 3 vezes. Eu falei, irmã Iracema, eu estou tentando manter o ritmo de uma leitura por ano. E ela falou, não, a gente vai tentar mais uma vez ainda, né? Eu não sei quantas vezes você já leu a Bíblia toda, mas fica aqui o desafio da irmã Iracema para você também, né? Irmãos, no livro de Isaías, nós encontramos Isaías ainda jovem, né? E tomando uma decisão que, nesse momento em que o nosso pastor está diretamente envolvido no trabalho missionário em Temuco e outras localidades lá no sul do Chile, essa mensagem de Isaías, ela vem falando de uma forma positiva aos nossos corações. Eu acredito que as mensagens que o pastor está mandando, a igreja está acompanhando no IBJ News, tem edificado a sua vida, como tem edificado a minha também, né? As formas como Deus o está usando. E essa semana nós estivemos conversando de uma forma direta, ele pedindo, pastor, ora por mim porque aqui está frio, eu já estou começando a ficar fanho. Falei, ó pastor, estamos juntos, vamos caminhando nesta oração, né? Então vamos, irmãos, ao nosso texto, Isaías capítulo 6, verso de 1 a 8, eu vou estar lendo na Almeida Corrigida Fiel. Eu acho que no seu celular deve ter essa versão, então vamos juntos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado foi o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia,
a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então eu disse, juntos? Eis-me aqui, oh glória, eis-me aqui, Senhor, né? Irmãos, para entender melhor essa mensagem de Isaías, a gente precisa entender o contexto, né? O rei Uzias, em alguns pontos de crônicas e de reis, vai aparecer como Azarias, mas Azarias e Uzias, os irmãos vão pegar como sendo o mesmo rei. Ele teve um dos reinados mais longos da história de Israel. Ele reinou durante 52 anos, aproximadamente aí do ano 791 até o ano 739 a.C. E o reinado do rei Uzias, ele foi marcado por um período de estabilidade no reino, de prosperidade material e de segurança. Diante dos povos que estavam ao seu redor, porque Uzias ele conquistou, ele subjugou todas as nações ao seu redor. Mas Uzias morre. E aí vem aquele vazio, né? Quem será o novo rei? O filho dele já vinha reinando como rei substituto há 2 anos, mas não havia em Jotão a mesma confiança que o povo depositava no pai, que depositava em Uzias. Isso é normal, isso é natural, né? Então, a período de insegurança, período de instabilidade. Como se isso não bastasse, a Síria, ela vinha crescendo como nação militar e se tornando poderosa e conquistando as outras nações que estavam ao seu redor, e já estava chegando perto do reino do sul, do reino de Judá também. E diante dessas incertezas políticas, diante dessas incertezas de instabilidade militar, né, a crise cria uma crise emocional que é terrível, cria uma crise espiritual também que é terrível. Isaías era sobrinho do rei Uzias, ou seja, era primo de Jotão. Mas ele, diante disso, ele procura o quê? Ele vai para o templo. Ele vai para o templo colocar diante de Deus as suas preocupações, as suas lutas, as suas angústias, né? E essa ida de Isaías no templo mudou a sua história. O que Isaías vê quando ele chega no templo? Ele tem primeiro a visão do Todo-Poderoso sentado no trono. Queridos, uma das coisas mais extraordinárias na vida do ser humano é contemplar a majestade de Deus com os olhos da fé. E quando nós contemplamos com os olhos da fé, essa visão, ela impacta todo o nosso ser, toda a nossa vida, toda a nossa existência. Isaías, ele vê, além do trono colocado e do poderoso sentado ali no trono, ele vê os serafins voando em torno do trono e proclamando a santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. E como se isso não bastasse, Isaías começa a sentir como que um terremoto no impacto da presença do Senhor. Os umbrais da porta, ou seja, os portais se moveram e a casa se encheu de fumaça. E é nesse momento, queridos, de contemplação da grandeza, da santidade, dos anjos, da presença de Deus, Isaías tem o seu chamado. Interessante que não foi chamado como Samuel, não. Chamado de Isaías foi um desafio. A quem enviarei? E quem é que vai por nós? Isaías responde:
Só esse povinho que está comigo, desculpa, gente, o diminutivo tá. Quem é que Isaías responde? Eis-me aqui. E ali começa a mudança que vai influenciar a vida do jovem príncipe até o final da sua vida, né? Quando a gente deixa lá Isaías, capítulo 6, e a gente vem para o Novo Testamento, nós vamos voltar lá em Isaías ainda, irmãos, né? Nós chegamos no Novo Testamento, ser missionário, ser missionária, se torna um imperativo, né? Não é mais o Senhor perguntando quem é que vai, não. Quando nós chegamos no Novo Testamento, em Mateus 28, verso 19, o que é que Jesus diz? Portanto, ide, fazei discípulos, né? No original grego, irmãos, não está, o id não está no imperativo, o id está no gerúndio, né? E quando nós lemos esse primeiro verbo no gerúndio, isso muda toda a nossa visão, porque enquanto id é uma coisa que você faz e acaba, quando você usa o gerúndio, como está lá no grego, ele está dizendo, portanto, indo por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, né? Irmãos, o foco do Senhor Jesus nesse texto, quando está dando a ordem, é fazei discípulos. Ele quer que nós estejamos continuamente formando discípulos, formando novos discípulos, formando outros discípulos. E esse imperativo, queridos, ele não foi dado apenas para os 12. Nós vamos lá na carta do apóstolo Paulo a 1 Coríntios, lá no capítulo 15, o apóstolo vai dizer que havia ali mais de 500 irmãos. Ou seja, Jesus ele fez questão de dizer para a sua igreja que estava sendo formada, que o trabalho missionário não era apenas para os 12, o trabalho missionário não era apenas para os 70, que ele já tinha enviado a trabalhar, a evangelizar, mas o trabalho missionário é para os crentes antigos, como Pedro, Tiago e João, é para os crentes de meia estrada, e é também para os crentes novos. O desafio de fazer missões, queridos, é para todos aqueles que um dia conheceram e receberam a Jesus Cristo como Salvador pessoal. Agora, para ser missionário, é qualquer um que pode ser? Não é. Não é qualquer um que pode ser missionário. Para ser missionário, queridos, para ser um missionário, para ser uma missionária, existem algumas qualificações. E nós precisamos entender essas qualificações, se nós queremos, primeiro, viver a nossa fé de uma maneira exitosa. Porque senão, a gente passa a ser aquele crente, meu pai usava uma expressão interessante, aquele crente manquitola. Um lá e um cá, um lá e um cá, um lá e um cá. Tem alguém chamado Raimundo na igreja, irmã? Tem alguém chamado Raimundo na igreja? Então posso falar. Alguns são o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Se nós não entendermos essas qualificações, nós não vamos nem sequer viver a nossa fé de uma maneira integral e não vamos desfrutar, queridos, do gosto de ser crentes, de ser homens e mulheres do Senhor. Em primeiro lugar, você precisa saber quem você é. É uma das perguntas mais antigas do mundo. Quem eu sou?
Alguns autores, como Clarice Lispector, como Pedro Bandeira, desenvolveram poemas e temas e poesias em torno desse assunto, né? Mas, quando a gente para perguntar quem eu sou, às vezes bate aquele vazio, não bate? Eu sou alguém? A gente poderia responder essa pergunta, queridos, do ponto de vista da identidade pessoal. Eu sou o pastor José Rodrigues Santiago, é a minha identidade. Eu sou a Fátima, eu sou o Rubens, né? Eu sou o Wellington, eu sou Juana, eu sou, e isso poderia nos definir, mas a gente nem sempre tem, com essa definição de identidade pessoal, uma resposta para aquilo que eu sou. Poderíamos responder essa pergunta a partir da nossa vida profissional, da nossa vocação, do nosso propósito, né? Nesse aspecto eu sou aposentado, né? Eu sou aposentado, eu sou professor, Felipe, né? Eu sou comerciante, eu sou dona de casa, e poderíamos dar, dentro da nossa vocação e o propósito de vida, nós podemos responder também e dizer, eu me situo aqui. O grande problema é que muita gente faz aquilo que não é vocacionada para fazer, e aí fica aquela coisa difícil, faz, mas não gosta, né? Faz, mas não gosta, faz, mas não está certo. Nós podemos responder essa pergunta a partir da perspectiva bíblica. E queridos, dentro do nosso contexto aqui, nós não apenas devemos, mas nós precisamos ter uma resposta clara a partir da perspectiva da palavra de Deus. Quem eu sou? Se nós quisermos viver a nossa fé de uma maneira intensa, de uma maneira clara, de uma maneira plena, de uma maneira realizada. Que Deus diz que eu sou? Isso faz a diferença. Porque o que o mundo pensa, o que eu penso, não me preenche. O que o mundo pensa, muitas vezes não corresponde, mas quando eu penso naquilo que Deus pensa que eu sou, e eu consigo chegar nesse ponto, daquilo que Deus pensa e daquilo que Deus diz que eu sou, eu posso viver de uma forma intensa e plena. E para vivermos dessa forma intensa e plena, nós precisamos ter consciência de uma coisa: você é filho, você é filha de Deus. É só esse pessoal que é filho de Deus? Irmã, você é filho, você é filha de Deus. Você crê nisso? Tem que ter, até nisso, queridos, precisa ter convicção. Até para responder para si mesmo. Mas tem um detalhe, se a gente sair fazer uma enquete, aqui no Jardim Padre Paulo, fazer uma enquete aqui na Coab Nova, aqui no Massa Barro, lá na Cavalhada, perguntando para cada pessoa, você é filho de Deus? Quase 100% vai responder o quê? Eu sou, né? Vai responder, eu sou. Mas em João capítulo 1, verso 12, lá no Evangelho de João capítulo 1, verso 12, nós temos a primeira condição para temos esta convicção de filiação. Nós lemos, mas todos quantos receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem o quê? A quem? Aos que creem. Então não é para qualquer um. Então não é para qualquer um. É para todos aqueles que receberam a Jesus. É para todos aqueles que creem no nome de Jesus. E aqui está o diferencial. Você e eu fomos feitos filhos de Deus
no dia em que nós tomamos uma decisão para caminhar com Jesus. Se você não tomou ainda essa decisão no seu viver, o Senhor Jesus está dizendo aqui na palavra que você ainda continua sendo apenas criatura. Você foi apenas criado, mas para se tornar um filho, para se tornar uma filha, você precisa dar um passo a mais. Agora, para crer, para receber o poder que é dado, e para ser crente, queridos, se não for pelo poder de Deus, ninguém consegue avançar na vida cristã. Se não for pelo poder, a força humana não consegue avançar. Há algumas condições. A primeira delas é consciência de pecado. Consciência de que eu sou um pecador. Se não tiver consciência de pecado na vida, você continua sendo tudo menos filho, menos filha. Tem muita gente que é como o seu Joaquim. Lá em Vilhena, ele tinha um bar na frente da nossa casa. E seu Joaquim estava tentando evangelizar toda a família. E um dia a gente estava conversando e ele me disse: pastor, eu tenho que me arrepender do quê? Eu sou um bom pai, eu sou honesto nos meus negócios, eu sou um bom marido, eu não roubo, eu não mato, e foi colocando as coisas. Então, se eu tenho que me arrepender do quê? Falei: seu Joaquim, tem um negócio que eu preciso falar com o senhor. Só vê aquela cachorrinha que o vizinho me deu ali? Ela também não faz nada disso, nem por isso ela vai para o céu. Ele falou: pastor, você está me chamando de quê? Foi no ato assim, ó. Falei: não, senhor, aqui eu não estou te chamando de nada, eu só estou dizendo que fazer ou não fazer tudo o que o senhor falou é dever de todo homem sobre a face da terra. Agora, para chegar no céu, precisa de mais alguma coisa. E, irmãos, passou ali, anos depois, encontrei o seu Joaquim, aqui em Várzea Grande, e ele chegou: pastor, agora eu sou crente. Hoje eu entendo o que o senhor estava tentando me dizer naquele dia que nós conversamos, que o senhor estava falando da cachorrinha lá do vizinho. Queridos, sem essa consciência de pecado, sem essa consciência da necessidade da graça de Deus, a gente não vai chegar nunca na presença desse Deus. Mas voltando para o nosso texto, queridos, o jovem príncipe Isaías, ele profundamente consternado com a morte do tio, ele vai ao templo, e no templo ele tem o seu encontro, e eu acredito que foi o primeiro encontro dele com Deus. Que lição! Muita gente deixa de vir na igreja porque não está bem, emocionalmente eu não estou bem, de saúde hoje eu não estou lá essas coisas, então eu não vou não. E as razões para a gente não vir na adoração, elas vão se multiplicando. Mas, queridos, como dizia a irmã Juana, quando ela pregou da última vez, aqui é lugar de cura. Se você não está bem, você precisa vir aqui para ser curado. Se a sua saúde não está boa, é aqui o lugar de restauração. Se você está precisando de uma bênção, porque está achando que muita coisa já não vale mais a pena, é aqui aonde o Senhor, Ele vai transformar a sua vida e o seu coração. Aqui é o lugar do encontro com Deus. Isaías, na sua juventude, ele provou isso de uma maneira muito intensa e muito de perto, né?
E o mais extraordinário, queridos, na experiência desse jovem, Isaías ainda era bastante jovem, né? É que ele passa a sentir de forma profunda o peso do seu pecado, né? Verso 5, lá do capítulo 6 de Isaías, ele vai dizer: ai de mim, pois estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, Isaías, ele se sentia esmagado pelo peso do seu pecado, pelo peso da sua transgressão. Você já sentiu isso? Já se sentiu o quanto é difícil suportar o peso do pecado? O quanto é difícil vencer o pecado quando está atuando perto de você? Você já sentiu o calor do inferno? Quando você está tentando superar uma situação, seja física, seja emocional, seja inclinação pecaminosa, e você está ali naquela condição, e o capeta ele começa a lamber os seus pés assim, ó, e dizendo: eu estou aqui. E você entra naquela batalha difícil, você entra naquela angústia terrível, e aí você entende o Senhor Jesus lá no jardim do Getsemane, falando com o Pai: Pai, se é possível, passe-me esse cálice, e o suor transformando em grandes gotas de sangue que caíam até o chão. Queridos, a luta contra a transgressão, a luta contra o pecado muitas vezes nos esmaga. Essa foi a sensação de Isaías, mas o horror, quando ele viu o peso da perdição, quando ele viu o peso da transgressão que ele estava caminhando, ele decide, ele toma uma decisão, e ele começa a viver de novo. Mas qual era o pecado do profeta Isaías? Do jovem Isaías, aqui ele não era profeta ainda. Qual era o pecado dele? Ai de mim? Porque eu sou o quê? Um homem? Lábios impuros. Esse era o pecado dele. Eu não sou só, não apenas eu sou, mas eu moro também no meio de um povo de impuros lábios. Qual era o pecado de Isaías? Conversas tolas, piadas de duplo sentido. A juventude vai dizer: ah, pastor, mas nada a ver, né? Nada a ver, a gente só está se divertindo, né? Piadas inocentes, conversas inconsequentes, nada a ver. Mas quando Isaías ele se declara com a santidade de Deus, ele entende que havia muito a ver. Aquelas conversas fiadas, aquelas conversas inconsequentes, ou aquelas conversas com uma senhora que estava preparando para o batismo, e ela falou: pastor, eu preciso confessar uma coisa, eu preciso confessar o meu pecado. Eu falei: qual que é, minha irmã? Eu gosto de uma fofoca, pastor. Eu gosto de uma fofoca, pastor. Eu falei: irmã, ainda bem que você sentiu o peso do seu pecado. É hora de largar. É hora de largar. Queridos, não importa que o seu pecado pareça alguma coisa tão inocente, o seu pecado pareça alguma coisa do ponto de vista humano tão inconsequente. Se está de desacordo com a palavra de Deus, se o Espírito Santo tocou no seu coração que é hora de deixar, é hora de abandonar, então larga. Abandona. Deixa. Porque senão essa coisa inocente, ela vai acabar te levando para o inferno. Pode ser que o seu pecado não seja como daquela irmã, o pecado da fofoca. Pode ser que o seu pecado não seja como o pecado do jovem Isaías, gostar de conversas e de sentido duvidoso, gostar de falar um palavrão de vez em quando, gostar de soltar uma piada inconveniente de vez em quando. Pode ser que seu pecado não seja nada disso,
mas se o Espírito Santo está te falando que qual é o seu pecado, faça como Isaías, porque senão o fogo do inferno não apenas ele vai lamber os seus pés, mas o pecado vai te levar de forma inteira e completa para o inferno. Isso me faz lembrar um senhor que estava evangelizando, e ele falou: pastor, para ir para o céu, preciso parar de beber cerveja? Eu falei: não, de jeito nenhum. Para você ser crente, não precisa de parar de beber sua cerveja, não. Ele deu aquele suspiro assim de alívio, né? Falei: só que tem uma coisa, se você não é capaz de largar uma cerveja para servir a Jesus, você vai para o inferno com a sua cerveja e tudo. Ele parou, pensou e falou: pastor, então eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno, né? Há anos mais tarde encontrei aquele senhor numa outra festa e falei: e aí, já resolveu a situação? Ele falou: pastor, já. Não apenas a cerveja, mas eu larguei um monte de outras coisas que estavam me impedindo de servir a Jesus. Queridos, às vezes o que você tem é coisa tão pequena, né? É coisa tão pequena, o que está te prendendo é uma coisa tão insignificante. Você está dizendo: não, eu não consigo. Eu sei que você não consegue, mas o poder do sangue de Jesus te dá a vitória. Você crê nisso? Irmãos, receber a Jesus, ser um crente, ser uma crente, é uma decisão consciente, que leva a pessoa que a toma de forma consciente a viver uma vida de santidade e fé na presença do Senhor. Mas quando a gente fala em santidade, muita gente até assusta, Fátima. Muita gente até assusta, né? Eu nunca vou chegar a ser santo, nunca vou chegar a ser santa. Calma aí, a gente está falando de vidas perfeitas. Perfeição é só na glória, né? Perfeição é só na glória. Nós estamos falando aqui, queridos, de homens e mulheres, de rapazes e moças, e até crianças, que estão matando um leão por dia, para caminhar na presença do Senhor, para poder viver como crente em Cristo Jesus, né? São pessoas falhas, mas que entendem que sozinhos não conseguem vencer, então busca poder e graça, busca unção no poder do Espírito. E com esse poder e graça na unção do Espírito, eles continuam avançando, continuam caminhando, continuam testemunhando, continuam naquela consciência: eu sou um filho, eu sou uma filha de Deus, não porque eu mereço, mas porque eu fui comprado pelo sangue de Cristo Jesus. E agora, queridos, caminha, anda na unção e no poder. Isso é forte, isso é forte. Isso me faz lembrar a irmã Maria de Lourdes, no meu primeiro ministério lá em Campo Grande. Irmã Maria de Lourdes, pensa naquela crente firme, fiel, caminhando com o Senhor, mas tinha um marido que era um ébrio inveterado, seu Francisco. Seu Francisco ganhava o quê? Quando ele recebia o pagamento, ele ia para o boteco e gastava até o último centavo, depois ia para casa bêbado. E a irmã Maria de Lourdes, ela vivia naquela luta difícil, a gente como igreja caminhando com ela, avançando com ela e orando com ela. 8 filhas, para tratar de 8 filhas, e ela sozinha naquela luta, naquela guerra. Um dia, o seu Francisco adoece, vai para a Santa Casa de Misericórdia de Campo Grande, alguns devem conhecer, e ela me comunica, e eu fui lá na Santa Casa visitar o irmão Francisco.
e comecei a apresentar para ele essas qualificações para ser um filho de Deus. O peso do pecado, a consciência da mudança, a consciência da transformação. E na conversa que nós fomos tendo, daí a pouco o seu Francisco começou a chorar, mas chorar desesperadamente. E chorou. E eu fiquei ali perto do leito dele, esperando ele soltar tudo aquilo para fora. Eu falei: o que foi, seu Francisco? O que aconteceu? Ele falou: nunca me falaram sobre isso. E eu quero ser um filho de Deus. Queridos, ali naquele leito do hospital, aquele ébrio inveterado, ébrio contumaz, ele tomou uma decisão, aceitou a Jesus como seu salvador pessoal, e acabou a bebedeira, se tornou nosso irmão em Cristo Jesus. Queridos, é esse poder capaz de pegar um homem lá na sarjeta, é esse poder capaz de pegar uma mulher que já não tem mais esperança nenhuma, é esse poder que está à disposição de todo homem, de toda mulher, de todo rapaz, de toda moça que crê em Cristo Jesus e deseja e anseia viver uma vida de santidade na sua presença. Amém? Comigo? Segunda condição para ser um missionário, queridos. Você precisa conhecer a mensagem que você entrega. E aqui está o ponto de interrogação de muita gente. O que eu vou falar? Eu não gosto nem de velório, porque chega lá, eu não sei nem o que dizer para a pessoa. Isso é normal, querido, isso é natural, né? Agora, para ser um missionário, você precisa entender que a mensagem para ser compartilhada, antes de qualquer outra coisa, é a mensagem da sua própria vida. Você vai falar daquilo que aconteceu com você, vai falar da sua experiência com Deus, vai falar de como você sentiu o peso do seu pecado, o peso da sua condenação, e como você aceitou Jesus. Não é isso que Isaías faz? Lá no capítulo 1, ele começa dizendo o quê? Eu vi, quem? Eu vi o Senhor. Ao testemunho. Não, ele não está falando daquilo que contaram para ele. Ele não está falando daquilo que ele aprendeu na mensagem, mas ele está falando da sua experiência pessoal. Eu vi ao Senhor, eu tive uma experiência com Deus, eu vi ao Senhor assentado sobre o alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Irmão, não tem mistério. Quando você está falando daquilo que você viveu, você fala com convicção, né? Eu já li a Bíblia pelo menos 6 vezes, que eu contei, né? Mas sabe qual a principal mensagem que ainda prego até hoje? Eu compartilho já há quase 50 anos. Foi aquele momento, quando ainda um jovem marinheiro, sentado no último beliche, eram 3 beliches, no último beliche do alojamento, do nosso alojamento, ali naquele momento eu pude conversar com Deus, e pude dizer para ele: Senhor, eu creio, né? E aquela experiência, queridos, mudou a minha vida ao longo desses últimos 50 anos. E quando eu falo dessa experiência, eu estou falando daquilo que eu vivi, estou falando daquilo que Deus fez comigo. E você, quando é chamado para ser um missionário, quando é chamado para testemunhar da sua fé, você é chamado também para fazer a mesma coisa, falar daquilo que Deus fez na sua vida. Agora, se você não é filho, você não tem o que falar, né? Porque só pode falar sobre essas coisas, queridos, quem já viveu.
Só pode compartilhar experiência de salvação aquele que já teve encontro com Jesus. Isaías, ele continua falando daquilo que ele viveu e compartilhando a sua experiência de perdão lá no versículo 6, capítulo 6, versículo 6, versículo 7, olha o que ele diz: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa fez o quê? Tocou a minha boca. Ele sentiu o calor da brasa derretendo a gordura dos lábios. Tocou na minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios. E o que aconteceu? Isaías, acabou. A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado ele foi expiado. Já não tem mais condenação nenhuma para você, Isaías. Agora você é salvo, agora você é remido, agora você está pronto para a missão de um missionário, você está pronto para a missão de um profeta. E queridos, para Isaías, aquela experiência foi tão forte, que anos depois ele chega no rei Manassés, e fala: rei, você está errado. Dedo no nariz do rei. O rei fica muito bravo com ele, fala: mata e serra esse camarada pelo meio e joga fora, que nunca mais ele me perturba. Como se matar um servo do Senhor resolvesse a situação, né? Mas, queridos, a convicção de Isaías, da sua experiência de juventude, o levou a enfrentar a serra, cerrado pelo meio, morto cerrado pelo meio, né? A mensagem, queridos, é simples. Você só precisa estar disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Conta, irmãos, que depois de uma mensagem como essa de hoje, o irmão, ele voltando para casa, ele falou: Deus, amanhã eu quero testemunhar da tua graça, me dá uma pessoa, eu só quero uma pessoa para falar do teu amor. E no dia seguinte ele levantou e foi trabalhar uma empresa muito grande, com centenas de empregados no horário do almoço. Ele ainda não tinha conseguido falar com ninguém. Ele falou: Deus, não pode acabar o dia sem o Senhor me dar alguém para eu falar da minha fé. E nisso ele levantou os olhos e viu lá no cantinho um companheiro sentado, isolado. Ele catou o seu prato, catou a bandeja, né, e foi lá sentar com ele. E começou aquele bate-papo, né? Começou aquele bate-papo: como é que você está, como é que está a situação, como é que está a sua família. E o bate-papo foi caminhando. Ele falou: deixa eu te contar uma situação. Ontem Deus falou comigo nisso. Quando ele tocou nesse aspecto, o companheiro começou a chorar. Chorou. E quando acabou de chorar, ele falou: olha, eu havia decidido que hoje era meu último dia na empresa, era o meu último dia com a minha família. Eu decidi que eu ia embora, eu ia sumir, para não dar notícia para ninguém. Ele falou: pois é, você tem um Deus que te ama. Você não precisa sumir, você precisa assumir a sua posição de filho de Deus, né? E ali ele orou com aquele colega. Isso era culto de quarta-feira. Quarta-feira normalmente nem os crentes muitas vezes não vêm para a igreja, né? E ele falou: não, hoje você vai para a igreja comigo, nós temos oração na igreja, eu passo na tua casa e te pego. Fui lá na casa do colega, pegou e trouxe para a igreja. O Senhor transformou não a vida dele, mas transformou a vida da família inteira. Homens e mulheres do Senhor.
é preciso que você entenda que a mensagem não é difícil. A mensagem não é complexa, a mensagem ela é simples. Fala com seu vizinho, fala com a sua vizinha, fala com seu colega de faculdade, fala com seu colega de escola, sobre o que Deus falou com você. E Deus vai falar com ele também. Você crê nisso? A terceira condição. É preciso que você saiba qual é o seu campo missionário. Queridos, nem todos nós temos a mesma vocação. Pastor Anderson está lá no Chile. E é possível que alguns de nós vamos acabar indo para o Chile ou para outro campo missionário. Mas a maioria de nós nunca vai. Né? Nunca vai. Se Deus chamar, larga a mão. Há alguns anos atrás, uma das jovens da igreja chegou, pastor, eu quero ir para ser missionária. E eu olhei para aquela mulher, um emprego muito bom, fazendo curso de direito. Falei, menina, você vai ser missionária? Vou, pastor. Eu sinto o chamado. E foi. Né? E foi. E ainda falei com ela a incredulidade do pastor muitas vezes, gente. Não pede conta no teu serviço, não. Pede 2 anos de afastamento. E aí você vai. Se você vê que não é a sua vocação, você vem. E ela foi falar com a chefe. Quando falou com a chefe que era uma experiência missionária, a chefe falou, não dou. Se você quiser, você pede conta, mas eu não te dou. Ela falou, pastor, o que eu faço? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. Vai. E a gente tenta segurar aqui o seu emprego. A gente vê como é que pode fazer. Um ano depois perguntei, e aí? Você vai ser missionário mesmo ou você vai voltar para trabalhar? Com coisa que missionário não trabalha, né? Ela falou, pastor, eu tenho chamado missionário. E é missionária no campo até hoje. Gente, mas a maioria não vai. Não é essa a vocação. Houve, há alguns anos atrás, um pastor chamado Oswald Smith. Ele era um canadense, pastor da Igreja do Povo, em Toronto, no Canadá. Né? Ele tinha um coração missionário. E ele queimava, queridos, pensa num homem que ardia por missões, né? O lema dele, enquanto crente, o lema dele depois enquanto pastor, é que a tarefa suprema da igreja é evangelizar o mundo. E ele se apresentou para a junta de missões estrangeiras e foi para a África. 6 meses na África, ele adoeceu, voltou para casa, ficou 1 ano se tratando, e aí falou, olha, é que na África é muito quente, a coisa é muito complicada, eu vou para a América do Sul, e veio para a América do Sul, essa região aqui do Chile, do Peru, que é uma região mais fria. 6 meses no campo de novo, ele adoeceu, e voltou para o Canadá, e falou, Deus, o que o senhor quer? Eu amo missões, o mundo precisa de transformação, e eu vou para o campo e o senhor me manda de volta, eu vou para o campo e o senhor me manda de volta. Deus falou para ele, o seu chamado missionário não é para ir. O seu chamado missionário é para preparar pessoas para ir. Irmãos, pastor Oswald Smith, junto com a Igreja do Povo em Toronto, eles se lançaram na preparação de rapazes e moças vocacionadas. E durante o seu ministério, eles enviaram mais de 800 jovens para os campos. Teve um período que só naquele período a igreja dele sustentava 300. A igreja sustentava 300 missionários nos campos. Queridos, a vocação dele não era lá. A vocação dele
era aqui, né? O domingo, acho que na última quarta-feira que o pastor Anderson pregou aqui, os irmãos que estavam, me ajudem, né? Ele pregou sobre Atos capítulo 13, quando a igreja de Antioquia prepara os pastores da igreja. Interessante isso, o pastor e o pastor auxiliar, né? É Barnabé e Saulo, e os envia, né? E a igreja, então, ela ouviu a voz do Espírito Santo. O pastor trabalhou muito essa questão, a importância de ouvir a voz do Espírito naquilo que você é e naquilo que você faz, né? E o texto lá, versículo 3 diz, Atos 3, 13, 3, isso, né? Então, jejuando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Como nós fizemos aqui com o nosso pastor na última quarta-feira antes dele viajar, né? Irmãos, e a igreja de Antioquia enviou, e quando a igreja envia, ela se torna responsável por aqueles a quem ela enviou. Ok, Barnabé e Saulo foram. E a igreja ficou fazendo o quê? O que você acha que a igreja ficou fazendo? A igreja ficou fazendo missões em Antioquia, orando, jejuando, e fazendo um trabalho onde eles moravam, e provendo o sustento para que fosse enviado, para que Saulo e Barnabé pudessem continuar avançando. O exemplo daquela igreja, queridos, a igreja de Filipos, depois ela vai aprender. E quando Paulo, agora já é o apóstolo Paulo, está preso lá em Roma, ela levanta uma oferta, uma boa oferta, e manda para Paulo. E Paulo fala: gente, eu agradeço o cuidado de vocês, mas já aprendi a contentar-me com o que tenho. Não que não foi útil, foi muito útil a oferta de vocês, mas já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei passar fome e sei ter abundância. Será que alguém sabe passar fome? Complicado, né? Sei passar fome, mas sei também ter abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Trazendo isso para o nosso contexto, já vai fazendo mais de semana que o nosso pastor viajou, já vai para 10 dias. Nesse período que ele está lá testemunhando Jesus no Chile, você testemunhou para quantas pessoas aqui? Quantas pessoas você compartilhou a sua fé? Quantas pessoas você convidou para vir para a igreja? Quantas pessoas que você falou que a graça de Cristo é suficiente para mudar a situação? 1, 2, 3, 4. Ou você se fechou? O pastor está lá, eu estou aqui, né? Como é que diz a irmã? Pastor, quando o senhor vai, a gente descansa. Quando o senhor vai, a gente descansa. Será que a gente continua caminhando nessa filosofia? Quantas pessoas você convidou para vir à igreja? Quantas pessoas você levou? Antigamente tinha o costume, a irmã Dora, acho que foi desse tempo, de levar um pouquinho de sal para o vizinho, né? Um pouco de açúcar para o vizinho, um pouquinho de café para o vizinho, né? E chega lá, sentar e ficar batendo um papo. E é nesse papo que o evangelho, ele caminha e ele avança. Amém? Vamos fechar? Vamos fechar? O resumo do que nós fizemos, irmãos, do que nós falamos até agora, é que no imperativo missionário, não é ide, é indo. Indo, onde você passar, semeia a sua fé. Nós temos o que temos porque Isaías entendeu isso, e nós precisamos entender isso também. O campo, onde é o campo de se trabalhar? Ide por todo mundo. O campo é o mundo, mas o mundo começa onde?
dentro da minha casa. Irmã Maria de Lourdes entendeu isso, e na sua simplicidade, no seu silêncio, ela testemunhou para o seu Francisco, como que uma mulher crente caminha, como uma mulher crente processa, e não foi o que eu falei para ele, queridos, lá naquele leito do hospital, é o que ele viu na vida da esposa dele, como membro da igreja, como crente, é o que fez a diferença. Eu tenho certeza que se a irmã Maria de Lourdes não tivesse um procedimento cristão em casa, ele ia me dizer, pastor, isso é balela. Mas ele viu na prática, no relacionamento com a esposa. O campo é o mundo, mas ele começa dentro da minha casa, ele começa com os meus vizinhos, ele começa com os meus amigos, ele começa com os meus colegas de faculdade, ele começa com os meus colegas de escola, ele começa aonde eu estou. O cerne é fazer? É fazer discípulos. É um outro assunto amplo para a gente falar, mas é o cerne. É fazer discípulos, não é fazer convertido. Opa, preguei para o Marquinhos. Marquinhos converteu. Bom, agora eu vou lá para o João. Não. Se Marquinhos converteu, Marquinhos é meu discípulo, vou sentar com ele. Vou sentar com ele, vou ver a situação, vou ver as lutas, vou ver as dificuldades do Marquinhos, e a gente vai poder caminhar junto. O cerne da mensagem, queridos, é fazer discípulos que começam, os discípulos começam em volta com aquele que está em volta de você. A missão integral do Evangelho é indo, você vai compartilhando a sua experiência com o Senhor, e nós temos uma garantia. Qual é a garantia? Eis que estou convosco. Quando? Ué, não é domingo só que a gente está aqui? Eu estou convosco quando? Todos os dias. Queridos, não há um dia em que o Senhor Jesus, Ele nos abandona. Não há um dia em que o Senhor Jesus, Ele não caminha conosco. Não há um dia em que o Senhor não possa dizer, olha, eu estou com você. As formas como Deus vai te usar, é só você e Ele que podem saber. Só para ilustrar isso, né? Lá em Manaus, tinha um irmão que tinha uma oficina de moto. E um dia ele falou, Deus, se o Senhor me der a condição, eu vou ficar com 10% do que eu ganho, e 90% vou entregar para a sua obra. E começou a trabalhar, e colocando o propósito diante do Senhor. Queridos, a oficina daquele homem prosperou, ele se tornou a maior concessionária de motos de Manaus. Ele cumpriu. O dízimo dele inverteu, ele passou a entregar 90%. E naquela entrega de 90%, ele começou a abençoar pessoas no Brasil. Das pessoas que foram abençoadas é o pastor Watson. Quando estava no seminário, a igreja não conseguia fazer para ele o sustento integral, e mais os missionários que a igreja pagava. Então, ele foi beneficiado com um voto desse irmão. Eu vou viver. Foi a maneira, queridos, que Deus usou aquele irmão. Deu a bênção para que, por essa bênção, ele pudesse abençoar outros também. E Sapezal conhecia a irmã Maria, vamos colocar esse nome, irmã Maria. Cheguei na casa dela, uma casa linda, uma casa luxuosa. Quando ela abriu a porta, ela de preto da cabeça aos pés. Nos recebeu muito bem, e nós entramos e tomamos o café. Depois foi o almoço, aquele almoço gostoso. Aí depois ela nos levou para a sala de estar. Nessas mansões tem isso, né? Você tem a sala de jantar, tem a sala de estar, tem a outra sala também. E ela falou, agora eu vou contar para vocês a minha história. Eu sou soro positivo. Quando
eu fui contaminada, eu briguei muito com Deus. Deus, eu te sirvo há tantos anos, e agora o Senhor permite que eu chegue nessa condição. O marido viajava muito, contraiu, e só foi descobrir porque numa das voltas que ele chegou em casa, ele passou mal, foi para o hospital. O médico falou, olha, se ele é soro positivo, você também é, e seus filhos também são. E foram fazer o exame, ela era, os filhos não, graças a Deus. Ela dava tanta graça por isso, né? E ela dizia, gente, mas eu faço uma coisa que vocês pastores não podem fazer. Todo mês eu vou a Cuiabá, lá no hospital de tratamento de soro positivo, lá tem 3 andares. O primeiro é daqueles que estão ainda em condições, o segundo é aqueles que estão pior, o terceiro andar é aquele que já não tem mais condição nenhuma, só farrapo humano. Lá vocês não entram. E lá eu entro. Lá eu entro. E lá eu falo do amor de Jesus para aqueles fiapos humanos que estão se acabando. Queridos, eu fui tocado com aquela mensagem. Aquela mulher que grata por ser soro positivo e poder servir ao Senhor onde nenhum pastor consegue chegar. Imaneus foi um das pioneiros do trabalho aqui no Jardim, Imaneuza Souza, ela, irmã Jaci, lá nos idos de 83, 84, 85, quando isso aqui era só mato, elas vinham com o pastor para cá e faziam evangelismo aqui na Redondeza, né? Foi lá que começou o trabalho aqui na igreja do Jardim. Imaneus, na sua simplicidade, ela se tornou visitadora dos hospitais. Eu acho que os irmãos já viram, alguns dos irmãos já viram, quando passa ali na Praça da Cavalhada, tem um senhor fazendo tapete. Irmão Vitor, naquela simplicidade daquele homem, onde ele vai passando, ele vai testemunhando, visitador de hospitais também. E você, aonde Deus está te usando? Queridos, o campo missionário nosso não será o mesmo para todos nós, mas a forma como Deus nos quer usar. Se você não foi chamado para ir para o Chile, para ir para a África, para ir para a China, para ir para um lugar distante, você é chamado para ser um missionário, para ser uma missionária aqui mesmo. Ofertando para aqueles que vão, né? Orando pelo pastor Anderson, pelos missionários e pelas suas famílias, mas fazendo a diferença onde você está plantado. Posso ouvir o amém? Será que você pode repetir como o profeta Isaías? O que Isaías falou? Não escutei. Depois dos 15 anos a gente não escuta direito. Como é que é, irmãos? Você está pronto para ir? Se você está pronto, se você está pronta, se você responde isso com convicção, declare isso para o Senhor. Senhor, eu não sei onde o Senhor vai me usar, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, onde o Senhor quiser. Se você quer declarar isso, querido, se coloca de pé. Se coloca de pé. Se coloca de pé. E nós vamos orar pela sua vida. Pode ser que você amanhã vai estar igual aquele senhor naquela empresa. Senhor, eu quero falar de alguém, não sei como, não sei com quem, me mostra. Você vai dizer o que para o Senhor? Eis. De novo. De novo. De novo. Senhor Deus, é a tua igreja. É a tua igreja que está declarando como o jovem Isaías, antes da sua chamada, antes que ele se tornasse profeta, antes que ele se tornasse missionário, a tua igreja está dizendo a mesma coisa: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai,
O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida. O Senhor sabe, Pai, da angústia que muitas vezes tem assaltado, dos impedimentos que o diabo tem colocado, para que os teus servos não sejam testemunhas vivas da tua palavra, mas eles estão dizendo, Pai, estão declarando como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Estende, Pai, as tuas mãos de graça, de força, de poder, Pai, e recebe essa declaração do coração do teu povo, esse povo que se tornou filho, porque sentiu o peso dos seus pecados, esse povo que se tornou filho, porque um dia recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e como Senhor da sua vida, esse povo que se tornou filho, ó Deus, porque foi comprado pelo sangue de Jesus, e agora está querendo alcançar outras vidas também. Eis-nos aqui, ó Pai, nos usa na tua presença. E quando voltarmos para casa, ó Deus, para enfrentar mais uma semana, quando voltarmos para casa, ó Deus, para voltarmos ao nosso dia a dia de lutas, que essa unção do teu Espírito seja força que nós tenhamos para testemunhar, pois nós estamos clamando, nós estamos buscando, nós estamos nos colocando à tua disposição, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Amém.